O plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa Cearense está sendo reaberto nesta manhã, após sua reconstrução imposta pelo incêndio que devorou todas as suas instalações ainda no primeiro semestre deste ano. Ontem, na sessão ordinária da Casa, no plenário improvisado, o deputado Sargento Reginauro fez um pronunciamento criticando o comportamento do deputado de Assis Diniz, líder do PT naquela casa, que recentemente defendeu que os deputados estaduais cearenses deveriam aguardar a manifestação do governador Eumano de Freitas sobre quem ele, governador, quer que seja o próximo presidente da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginauro. A campanha inteira do risco do que é uma hegemonia para um Estado como o nosso, governado por um partido e com um projeto de poder que parece não ter limites. Já especula-se na imprensa que a próxima vaga do Tribunal de Contas do Estado será indicada pelo ex-governador ministro Camilo Santana, sua esposa, atual secretária do governo Eumano. Nós teremos, pelos próximos dias, daqui a pouco, estaremos votando a sucessão da presidência dessa casa. O presidente ganhou a eleição municipal, está encerrando seu mandato, e aí, para minha surpresa, circula na imprensa do estado de Ceará uma fala do líder do PT dizendo que a eleição da presidência dessa casa passa diretamente pela mão do governador. E aí eu preciso, é meu dever, enquanto membro do Poder Legislativo, vir aqui corrigir a fala infeliz do líder do PT nessa casa. O Poder Legislativo é um poder independente. Apesar de, na prática, parecer não ser, historicamente, pelo menos pelos últimos 16 anos, mas essa casa tem autonomia. E os deputados devem trabalhar para proteger e garantir essa autonomia desse poder, como faz o Congresso Nacional. Então, dizer que a eleição da presidência passa diretamente pela mão do governador do estado, não. Ela passa diretamente pela mão dos 46 deputados que votarão e escolherão quem serão os membros da próxima mesa diretora desta casa. Isso é preocupante. Isso é um reflexo. Pode ter sido um ato falho, mas é uma naturalização do que está acontecendo. É o domínio absoluto de um partido a chegarmos a esse ponto. Vamos eleger o presidente da Assembleia e isso não, passa pela mão do governador. Como assim? Um parlamentar dizendo isso? É o desconhecimento básico do que é realmente a normativa que garante a cada poder a sua autonomia, a sua independência. O executivo, o legislativo, o judiciário. Nós vamos ter que primeiro fazer um curso introdutório para chegar nessa casa aqui e cada deputado entender a sua prerrogativa. Eu cheguei nessa casa, estou no primeiro mandato, mas venho trabalhando pela autonomia desses parlamentares desde o início. Por isso, briguei pela PEC das emendas impositivas, para que os deputados saíssem das mãos do governador, deixassem de ser refém, o único estado do Brasil que não trabalha com emendas impositivas. Isso garante ao deputado autonomia e, inclusive, garante uma melhor eficiência do recurso que hoje está na mão só do governador. A nossa lei orçamentária, que a gente indica que recurso que é mesmo que nada, não serve para nada, porque não é executado. Só é executado de quem o governador deseja, e é uma parcela mínima dessa casa. Então é lamentável essa fala do líder do PT nessa casa, e eu espero que essa casa tenha realmente esse olhar carinhoso e pense muito bem
na valorização de cada deputado dos 46 eleitos aqui, na hora de escolhermos a nova mesa diretora. Bom, nós já havíamos comentado essa maluquice do deputado de Assis Diniz de dizer que os deputados aguardassem a manifestação do governador para que o governador dissesse quem deveria ser o novo presidente da Assembleia Legislativa. Esse deputado não merecia estar lá, não representa o povo cearense. A Assembleia não precisa, ou melhor, não deve, não pode receber ordens do governador para escolher os seus dirigentes. Absolutamente. É uma situação inexistente. Não é possível um deputado estadual, mesmo que seja aliado do governo, amigo do governo, queira agradar o governo, sair com declarações de estapafúrdia dessa, não o dignifica. Valeu o discurso do deputado Sargento Reginaldo. E o deputado Agenor Neto, que nós estamos falando dele já há alguns dias, desde o fim da semana passada. O deputado Agenor, no final da semana passada, publicou um vídeo aí escrachando o seu colega Marcos Sobreira, que também é adversário dele lá no município de Iguatu, e ameaçando de fazer novas acusações no plenário da Assembleia Legislativa. Nós dissemos aqui que alguns governistas estavam preocupados com essa briga dos dois parlamentares, porque são dois governistas. E o próprio Palácio da Abolição também estaria preocupado. E estava havendo uma conversa para minimizar essa briga dos dois parlamentares. E parece que houve mesmo. Parece que o governador chamou os dois como duas crianças, passou um carão e deve ter dito, olha, se vocês insistirem com isso, eu vou dar uma outra punição. Como se faz com as crianças, com a meninada na escola, ó, eu vou lhe suspender por uma semana aqui de aulas. E o deputado Agenor Neto chegou ontem na Assembleia com um discurso totalmente diferente. Ele falou sobre a insegurança no Estado em razão das facções criminosas. Ele disse da influência dessas facções criminosas, inclusive nas campanhas eleitorais e, por oportuno, na última campanha municipal, terminada agora no mês de outubro passado. Ele ressaltou o trabalho do governador no combate às facções criminosas, mas disse que elas são muito fortes, que o trabalho do governador, mesmo com toda força, não tem surtido o efeito necessário. Ele citou casos de influência de facções criminosas na eleição municipal lá no seu município de Iguatu, onde houve inclusive prisões. Uma advogada, um candidato, e ele insinuou que isso beneficiava ou beneficiou o candidato a prefeito eleito do município. O candidato a prefeito derrotou o filho dele, o Ilo Neto, e deixou no ar, bem distante, que o deputado Marcos Sobreira também poderia estar envolvido com isso. Talvez um sonho em relação ao prefeito eleito. O prefeito eleito é um jovem, competente advogado. Até bem pouco tempo, era o chefe do setor jurídico de um dos maiores grupos econômicos do estado do Ceará, o grupo Edson Queiroz. O advogado é filho de um ex-prefeito de Iguatu, portanto, a sua família tem raízes políticas naquela cidade.
Mas o que me chamou a atenção foi a conclusão, o encerramento do discurso do deputado Agenor Neto. Porque aí ele levantou suspeição do envolvimento com facções criminosas de todos os 46 deputados estaduais. Atentem bem para o encerramento do discurso dele, que ele diz: lamentavelmente eu fiz uma fala aqui de um tema muito importante e não recebi nenhuma parte. Atentem para a conclusão disso. Vamos ouvir o que disse o deputado Agenor Neto. Nós vimos semana passada o nosso presidente Lula, no dia 31 de dezembro, ele convocar todos os governadores do Brasil para uma reunião em Brasília, para, através dessa reunião, formar um pacto contra o crime organizado. Nós vivenciamos a cada dia e a cada eleição um fortalecimento muito grande do crime organizado e a interferência de forma decisiva em algumas eleições ou em muitas eleições. E aí eu queria saudar a iniciativa do nosso presidente Lula em relação à criação do SUSP, né, o Sistema Unificado de Segurança Pública. E nós vimos, talvez os ouvintes e quem está nos assistindo através da TV Assembleia não tenha conhecimento, mas no meio político tinha até uma meta traçada por determinado grupo de facções e políticos de fazer no estado do Ceará 80 prefeitos com investimento em torno de 200 milhões de reais. Na minha terra natal, em Iguatu, essa situação interferiu no pleito, tanto para prefeito, como também para vereador. Lá no Iguatu, nós tivemos, no período da campanha, uma prisão de uma pessoa forte da facção. E, através da quebra do sigilo telefônico dessa pessoa, chegou-se até a advogada Márcia Teixeira, que foi presa em virtude do envolvimento com o tráfico e com a política. Haja visto que é prima do candidato que ganhou a eleição. E que os vídeos colhidos pela Polícia Civil mostram todo o envolvimento, como também foi visto transferência de recursos, e todo esse material está na Justiça Eleitoral, como também na Polícia Federal em Juazeiro do Norte. No período da eleição, foi pedido o relaxamento da prisão da advogada Márcia Teixeira. E os 8 promotores, todos esses 8 promotores decidiram pelo não relaxamento da prisão da advogada Márcia Teixeira, por encontrar indícios de envolvimento dela com o tráfico e com o candidato a prefeito de Iguatu no pleito passado. E a gente pede mais uma vez a celeridade para que a gente possa ver isso se transformar em um processo para ser julgado em primeira instância em Iguatu, para ser julgado no TRE, para que possa ser julgado no TSE e que a justiça seja feita. Infelizmente, esse tema, que eu pensava que ia ter muito à parte, não teve um único à parte. O que é que vocês acham disso? Reflitam. Você vê o tamanho da, eu posso dizer, irresponsabilidade. Não teve nenhuma parte. O que é que vocês acham disso? Nós devemos achar, no entendimento dele, que todos são cúmplices ali. Não é verdade isso. O deputado não teve coragem de cumprir com a sua promessa de denunciar o deputado Marcos Sobreira,
que denunciar o deputado Marcos Sobreira, como ele prometera em vídeo que ele publicou nas redes sociais na última sexta-feira, onde chama o deputado de agiota. Ele, sem dúvida, recebeu um carão do governador e os seus interesses, e aí, lamentavelmente, tem que se dizer, os interesses econômicos falaram mais alto e ele deve ter entendido que não valeria a pena continuar com a briga pública com o deputado Marcos Sobreira. Encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, nós deixamos no ar uma indagação. O governo do estado do Ceará faz tempo não fala mais sobre a nova riqueza que ele anunciou para o estado, o hidrogênio verde. Missões internacionais foram várias, protocolos de intenções, idem. Cadê, governo do estado, o que temos sobre o hidrogênio verde?